Pronto, estou me aprontando aqui para a gente poder começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Estúdio com o Autor, promovido pela editora Juspódio. Nós seguimos na análise deste que é o nosso Manual de Direito Constitucional. Já estamos bem avançados no estudo desse livro, né? Nós vamos hoje para o capítulo de número 10, o que significa que essa é a nossa 10ª semana juntos. Ou seja, já tivemos outros 9 encontros avaliando os capítulos antecedentes a este e nós chegamos num capítulo que eu gostei muito de escrever, que como professora eu gosto demais de lecionar. Acho que isso aqui é muito importante. Todos precisam conhecer muito bem o que é a organização, a estruturação do nosso Estado. Então, pode abrir seu livro aí na página 709, que a gente vai iniciar já os comentários sobre esse tópico aqui do livro. Organização político-administrativa do nosso Estado. Antes, eu quero já adiantar um detalhe importante. Eu dividi esse capítulo 10 em 2, então na próxima semana nós ainda estaremos com ele. Por quê? Porque o capítulo 10, afinal de contas, ele trata de 2 temas que são muito próximos, mas que merecem ser estudados de forma apartada. Em primeiro lugar, nesta semana comentaremos os aspectos doutrinários, as classificações referentes à estruturação do nosso Estado. Na próxima semana, ainda dentro desse capítulo, a gente vai tratar da repartição constitucional de competências. Então eu vou falar de um outro item que está trabalhado aqui, mas que merece essa análise destacada. Então se você está com o nosso Manual de Direito Constitucional aí em mãos, saiba que hoje nós vamos só até o item 8. O item 8, que está intitulado aqui no manual da seguinte forma: Repartição Constitucional de Competências, e tem várias subdivisões, é um tema, então, que nós vamos trabalhar, que nós vamos conversar na semana que vem. Então, hoje, nós ficamos com a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Na próxima semana, a gente trata, então, da repartição constitucional de competências. Para a gente poder começar a falar da organização do nosso Estado, 3 escolhas centrais que são nevrálgicas à organização estatal precisam ser comentadas, precisam ser mencionadas. Eu começaria lhe lembrando que um Estado, para ser organizado, ele precisa fazer algumas escolhas, algumas opções. Então eu tenho que definir, primeiramente, qual vai ser a forma de Estado, precisa estabelecer qual será a forma de governo e também o sistema de governo. O item sistema de governo eu vou deixar para quando estivermos lá no capítulo 14, trabalhando o tema Poder Executivo. Ali eu vou traçar comentários mais precisos e específicos sobre o nosso sistema de governo, que é o presidencialista. Nesse encontro eu quero começar falando da nossa forma de governo para depois chegar na nossa forma de Estado. A forma de governo, ela nos responde a algo que é relativo à relação entre governantes e governados. Como é que eles vão se relacionar? Como é que os governantes vão ser escolhidos? Isso é a forma de governo que delimita para nós. Nós somos republicanos com relação a essa escolha. Não desde sempre, porque a nossa primeira Constituição histórica, que foi a de 1824, adotou a forma de governo monárquica. Mas, desde o decreto número 1, que é de 15 de novembro de 1889, nós somos republicanos. E todas as constituições subsequentes mantiveram essa escolha. Então, se somos republicanos, alguns princípios vigoram em nosso ordenamento jurídico. Primeiro, o princípio da eletividade, porque governantes são eleitos, são escolhidos pelo povo e eleitos por ele. Depois, vigora o princípio da temporariedade, porque governantes cumprem mandato. Então, governantes exercem determinada função com termo inicial e termo final já previamente estabelecido. Então, há um mandato com prazo pré-definido para ser cumprido. E depois, a possibilidade da responsabilização, sendo esta uma pedra angular da República, a possibilidade de responsabilizarmos os governantes pelos atos que eles praticam no exercício da função. Então, com relação à forma de governo, somos republicanos, por isso vigoram esses princípios: o da eletividade, o da temporariedade e o da possibilidade da responsabilização dos governantes. Agora, e com relação à forma de Estado? Não confunda as duas coisas. Forma de governo é o modo como governantes se relacionam com governados. Agora, a forma de Estado, ela vai nos responder algo relativo à existência ou não de descentralização no exercício do poder político em razão de um determinado território. Nós já adotamos a forma de Estado unitário durante todo o período monárquico. No Estado unitário, o poder está concentrado num único núcleo estatal.
Desse único núcleo aqui emanam todos os comandos decisórios e normativos. Isso é um Estado unitário e já vivenciamos, não é, essa forma de Estado durante todo o nosso período monárquico. Agora, desde o decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, quando nos tornamos, então, uma república, passamos também a ser uma federação com relação à forma de Estado. Então, forma de Estado é referente à existência ou não de descentralização no exercício do poder político em razão de um território. Nosso Estado, que já foi unitário, é hoje um Estado federado. As características marcantes de uma federação, quais são? E lembre-se que quando eu falo em federação aqui, eu falo em nome de aproximadamente 30 países no mundo. É claro que esse número não é certo, é ainda hoje um número que está em disputa, porque existem vários países que foram estruturados seguindo o princípio federal, mas que em suas constituições se apresentam ainda como estados unitários. Eu diria que é o caso, por exemplo, da Espanha, né, se você não considerá-lo propriamente um Estado autônomo, e sim unitário, como diz a Constituição Espanhola. Mas você nota que a Constituição Espanhola está erguida no princípio federal. Também a Constituição da África do Sul. Então, é um número em disputa, se são 30 federações, se são 32, se são 27, se são 28. Mas o fato é, existem características que são marcantes, que são partilhadas por praticamente todas as federações no mundo. E nós temos hoje quase 3 dezenas de federações. O que não é muito se você pensar que existem hoje no mundo aproximadamente 200 estados nacionais. Ora, se nós temos aproximadamente 200 diferentes países e só 30 adotam a forma federada de Estado, é porque a maioria dos países se organizou, se estruturou segundo o princípio unitário e não segundo o princípio federado. Então, existem muitos mais países que adotam o quê? A forma de Estado unitária do que a forma de Estado federada. Por que isso, você me questiona? Porque, em verdade, só países que tenham alguma complexidade é que vão trabalhar com a forma de Estado federado. Eu costumo dizer em aula, e vou repetir aqui para você, que é meu leitor do manual, algo que não consta do nosso livro, mas se você foi meu aluno, você já escutou. Federação não é escolha, federação é destino. Países que possuem alguma complexidade, pode ser geográfica, porque são muito extensos, pode ser étnica, porque reúnem grupos diferentes, pode ser linguística, não é? Pode ser histórica, não importa. Países que possuem alguma complexidade de várias ordens acabam tendo que adotar a federação como forma de Estado, porque a federação é a forma de Estado que promete o melhor dos dois mundos. Ela mantém vários grupos diferentes que são plurais, unidos. E se eles estão unidos em um único país, em um único Estado nacional, o comércio que aquele Estado possui, interior, não é? Aquele grupo de pessoas ali que está apta a consumir é grande. O país é maior, a população, do ponto de vista geográfico, econômico, o país dialoga, negocia no cenário internacional com muito mais força. Então, todos os países que possuem algum grau específico de complexidade, em razão de múltiplas particularidades, acabam tendo que adotar a federação como forma de Estado, por isso a gente diz que federação é destino. Apesar de só termos aproximadamente 30 federações no mundo, 40% da população mundial vive sob essa forma de Estado. Quer dizer, os países que são unitários têm uma população muito menor, países que são unitários são países geograficamente, do ponto de vista territorial, também mais enxutos. Tudo isso é relevante para você entender as escolhas referentes à forma de Estado, né? Se somarmos a China, que vive uma federação de fato, mas não de direito, ou seja, a Constituição chinesa não se apresenta como sendo, né, a Constituição de um Estado federado, mas todo o arranjo que você nota na China é um arranjo federal. Se eu somar a população chinesa a esses 40% da população que vive numa federação, eu vou acabar concluindo que 70% da população mundial vive sob a forma federada. Olha a importância de você conhecer, então, as federações, não é? Mas, enfim, quais são as características marcantes que aproximam as federações no mundo e que, inclusive, são partilhadas por nós, né? A primeira delas é a descentralização no exercício do poder político, o que dá origem às entidades federadas. Toda federação tem essa descentralização, toda federação tem entidades federadas. Essas entidades federadas são dotadas, todas elas, de autonomia, já que a soberania é um atributo exclusivo do Estado Nacional do país.
Trazendo isso para o caso brasileiro, como você nota aqui no nosso livro, a República Federativa do Brasil é que é dotada de soberania, que é o poder político em grau máximo, né? Se apresenta então de forma independente do ponto de vista jurídico no cenário internacional, porque é reconhecida como um país, como um Estado nacional. Agora, nós temos também nossas entidades federadas, que no Brasil são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Aqui chama a atenção uma primeira particularidade da nossa federação, que não é partilhada, que não é encontrada em nenhuma outra federação do mundo. Nós somos, quanto às esferas, uma federação de terceiro grau. De terceiro grau porque ao invés de repartirmos o exercício do poder político como os outros países fazem, só no plano federal e no plano regional, nós descemos ao plano local e consideramos que municípios são também entidades federadas dotadas de autonomia. O detalhe importante é que só nossa federação faz isso. Nenhuma outra federação repartiu o poder dessa maneira, chegando então até o plano local. É sempre muito importante destacar isso, tá bem? Pois bem, então uma característica central da federação é ter a descentralização, o que vai originar as entidades federadas. Uma particularidade da nossa federação é termos descido até o plano local e termos entregado autonomia aos municípios. A Constituição de 88 alçou os municípios à posição de entes federados. Agora, seguindo, se nós temos então essa descentralização no exercício do poder político, é porque todas essas entidades são dotadas de meramente autonomia. Ou seja, elas possuem poder político próprio, terão um campo material, administrativo, legislativo e tributário específico de atuação. Eu só falarei dessas competências dos entes federados na próxima semana, para hoje podermos sedimentar esse terreno no qual você vai conhecer a estrutura da federação, para na próxima semana a gente distribuir tarefas entre os entes. Agora, uma coisa é certa, se os entes federados são dotados tão somente de autonomia, nenhum deles poderá sair da federação para poder constituir um Estado nacional novo. Então, nenhum ente federado pode pretender abandonar a federação para se tornar um Estado nacional soberano novo. Sabe por quê? Porque as federações vedam isso. As federações não prevêem o chamado direito de secessão, que nada mais é do que o direito de separação. E qualquer agitação política que se inicie em determinado ente federado, que seja uma agitação que culmine num movimento separatista, terá que ser fortemente coibida por meio de um processo severo, que é o chamado processo interventivo. Tá? Então, teríamos que ter o processo interventivo justamente para evitarmos movimentos separatistas que não são permitidos em federações. Numa federação não existe o direito à secessão, não existe o direito à separação. Aliás, para eu ser mais precisa do ponto de vista técnico, existe uma federação no mundo que prevê secessão em seu texto constitucional. É a Federação da Etiópia. É uma federação altamente complexa do ponto de vista étnico que resolveu prever em sua Constituição, para apaziguar os problemas internos que tinha, a possibilidade de secessão de determinados grupos abandonarem a federação e constituírem um Estado nacional novo. Isso nunca foi utilizado naquela federação. É uma cláusula que ainda hoje gera conflito interno no país. Por quê? Porque fica um casamento absolutamente instável entre as entidades, já que existe o direito à secessão e qualquer uma delas poderia, então, se desligar. O caso da Etiópia é só uma exceção que confirma a nossa regra, a de que em federações a secessão, a separação não pode ser admitida. Mas veja, e aqui eu quero chegar num ponto que está listado aqui no manual, nos itens. Deixa eu te dizer quais. Item 6. O item 6 é um ponto central para os seus estudos. Ele fala da formação de novos estados e novos municípios. Muita gente, quando estuda a federação, confunde este ponto. Por quê? Porque a indissolubilidade do vínculo federativo é algo que está lá no caput do artigo 1º e é confirmada doutrinária e jurisprudencialmente. Mas aí o aluno fica com a seguinte dúvida. Venha cá, se existe a indissolubilidade do vínculo federativo e ninguém pode abandonar a federação, como é que poderíamos permitir mudanças internas? Elas são possíveis. Entenda que nenhum ente federado vai abandonar a federação para se tornar um país novo, um Estado nacional. Mas a arquitetura interna da nossa federação, essa sim pode ser modificada, tanto por meio da formação de novos estados, quanto por meio da formação de novos municípios. Isso está no item 6 do manual. Se você quiser conferir na Constituição, você vai ler no artigo 18 os parágrafos 3º e 4º. Começando com o parágrafo 3º, ele fala da formação de novos estados. É claro que ali nós precisamos observar quais são os requisitos constitucionais e também quais são as modalidades de modificações que poderiam ser, então, instituídas. Primeira coisa, eu preciso realizar um plebiscito.
consultando a população diretamente interessada. Já tivemos uma dúvida com relação a este ponto, que foi sanada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2650, na qual a Corte teve que enfrentar um problema que envolvia o seguinte: numa situação de desmembramento de uma determinada porção territorial, de um certo estado que já existe, para que aquela porção forme um estado novo, o que é a população diretamente interessada? Só a população da área que será desmembrada ou a população da área remanescente também tem que opinar? Porque a Constituição diz: consulta popular direta feita via plebiscito com a população diretamente interessada. Mas aí o Supremo teve que nos dizer, neste caso, o que é a população diretamente interessada? A Corte confirmou que é não só a população da área que vai ser desmembrada, mas também a população da área remanescente. Então lembre-se dessa decisão, a ADI 2650, por quê? Porque ela nos diz quem participa do plebiscito, realizando então o primeiro requisito. Para termos a formação de um novo Estado, em primeiro lugar, eu preciso de, claro, consultar a população diretamente interessada via plebiscito. Se o resultado do plebiscito for negativo, o processo é paralisado. Se a população diz não, não há por que continuarmos. Mas, por outro lado, se a população diz sim, temos a oitiva das Assembleias Legislativas dos Estados envolvidos. Isso não está no artigo 18, parágrafo 3º, mas está lá no artigo 48, inciso 6º. Esse é um dispositivo que você tem que estudar em associação. Artigo 48, inciso 6º. Então, temos a oitiva das Assembleias Legislativas dos Estados envolvidos. Elas vão ser ouvidas, ofertando pareceres que são meramente opinativos, e depois o Congresso Nacional vai editar uma lei complementar, criando então essa nova entidade federada. Esses são os requisitos. Mas mais interessante que isso é lembrarmos quais são os processos que podem se desenrolar quando falamos da formação de novos estados. A nossa Constituição não é tão bem redigida nesses parágrafos 3º e 4º. Por que não? Justamente porque ela usa o termo incorporação entre si e usa o termo fusão, cada um em um parágrafo. O parágrafo 3º traz essa expressão, incorporação entre si, que significa fusão, que já é o termo usado no parágrafo 4º. Melhor teria sido usar o termo fusão nos dois parágrafos, mantendo uma certa identidade, uma continuidade terminológica, o que evitaria muitas dúvidas por parte de quem? Dos alunos. Porque quando o aluno lê, quando o leitor da Constituição, qualquer que seja ele, identifica lá no artigo 18, parágrafo 3º, a interpretação, incorporação entre si, e no parágrafo 4º ele lê fusão, ele pensa que são institutos distintos, mas não são. Então eu vou te explicar quais são as 5 maneiras que temos de formar um novo estado. Isso serve também para a formação de novos municípios, ok? Então eu vou lhe explicar os seguintes institutos. Existe a incorporação, ou seja, esse termo sozinho, incorporação. Existe a expressão incorporação entre si. Então é uma expressão, incorporação entre si. Se eu tivesse que escolher um sinônimo para essa expressão, é fusão. Então existiria incorporação entre si, também chamada de fusão. Existe subdivisão, existe desmembramento, anexação, e desmembramento, formação. São esses os institutos que você precisa conhecer para entender essa possibilidade de dinâmica interna que a nossa federação abraça e as demais também. Começando com a incorporação. Na incorporação, veja, a palavra incorporação sozinha, não é incorporação entre si ainda. Na incorporação eu tenho um estado originário que será o estado incorporador. E eu tenho um outro estado que será o incorporado. Este aqui vai desaparecer, porque o estado incorporador vai abraçá-lo e vai então recebê-lo, assimilá-lo, incorporá-lo. Só um estado vai restar, o incorporador. O incorporado desaparece. Só tivemos esse movimento no Brasil na década de 70, quando a Lei Complementar 20 do ano de 74 determinou que o estado do Rio de Janeiro iria incorporar o estado da Guanabara. Então, a partir do ano seguinte, 1975, no mês de março, o estado do Rio de Janeiro passou a existir sozinho, tendo incorporado o estado da Guanabara. E o estado da Guanabara desapareceu. Isso é incorporação. Um estado originário vai se manter, porque ele é o incorporador. Outro estado originário vai desaparecer, porque ele é o incorporado. Pois bem, isso é incorporação sozinha. Agora, incorporação entre si, incorporar-se entre si, significa fusão. Eu tenho 2 estados originários, eles vão se incorporar e vão desaparecer. Um terceiro estado, que é novo, vai surgir. Então, 2 estados originários desaparecem, porque foi promovida a fusão ou a incorporação entre si. Entre eles, essas 2 personalidades jurídicas iniciais desaparecem e surge um novo estado-membro. É como se, por exemplo, os estados de Minas Gerais e Bahia resolvessem se incorporar. A fusão desses 2 estados geraria o quê? O desaparecimento do estado da Bahia, o desaparecimento do estado de Minas Gerais e o surgimento de um terceiro estado. Qual? O estado Axé Mineiro, numa suposição. Isso é fusão, tá? Agora, temos também a subdivisão. Na subdivisão, um estado originário,
ele vai ser subdividido para dar origem a 2 ou mais novos estados. Mas aquele estado originário vai desaparecer. Então, por exemplo, Minas Gerais é o estado originário, que vai ser subdividido, dando origem ao estado das Minas e ao estado das Gerais. Minas Gerais desapareceu como estado membro, mas surgiram 2 ou mais novos estados. Neste meu exemplo, surgiu o estado das Minas, surgiu o estado das Gerais. Mas aquele estado originário que nós tínhamos, Minas Gerais, ele desapareceu. Isso é subdivisão. Agora, o desmembramento-formação, o que é? É quando um determinado estado originário perde uma porção territorial e essa porção territorial vai dar origem a um novo território federal ou a um novo estado membro. Tá? Então, por exemplo, lá no estado do Pará, tentaram no ano de 2011 criar, por meio do desmembramento-formação, 2 novos estados. Salvo engano, Tapajós, Marajós, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é porque isso aconteceu no ano de 2011, daqui a pouco completa aí 10 anos, não estou me lembrando muito ao certo. Eu sei que municípios no norte do Pará queriam um desmembramento-formação, para que eles se tornassem, então, novos estados-membros. Eu me lembro, na época, no entanto, de vários periódicos e o próprio noticiário dizer que o estado do Pará sofreria uma subdivisão, o que é falso, porque o estado do Pará ele não seria subdividido. O estado do Pará não desapareceria para dar origem a 2 ou mais novos estados-membros. O estado do Pará continuaria a existir. O que nós teríamos? O desmembramento-formação. Uma porção territorial do estado do Pará seria então desmembrada para dar origem a novos estados-membros, mas o estado do Pará permaneceria. Ele seguiria existindo. Então o nome desse fenômeno é desmembramento-formação. O estado do Pará continuaria a existir e teria se tornado, caso a população, por meio do plebiscito, tivesse aprovado o movimento, porque sabemos que o movimento foi recusado pela população, mas caso a população tivesse aprovado, o estado do Pará teria se tornado o menor estado da federação. Mas a população rejeitou. E aqui é muito interessante você notar que quem rejeitou? A população remanescente, sem dúvida. Porque se você olhar o resultado desse plebiscito, você vai notar que a população da área que seria desmembrada, em especial lá do norte do estado, votou massivamente pelo desmembramento. Votou aprovando no plebiscito esse movimento de formação de um novo estado. Mas a população da área remanescente, especialmente da capital Belém, que permaneceria sendo a capital do estado do Pará, que continuaria a existir, mas sem uma porção territorial, né, votou massivamente contra o desmembramento e formação desse estado. Tá? E o último movimento que merece aqui ser comentado é o desmembramento-anexação. No desmembramento-anexação, eu tenho um estado originário que vai ter uma perda territorial. E essa porção territorial que sai desse estado originário vai ser unida, vai ser deslocada para outro, entende? Então, nenhum estado originário desaparece, nenhum estado novo surge. Eu simplesmente tenho um estado que tem perda territorial, geográfica, e outro que recebeu esse acréscimo geográfico populacional. Então, no desmembramento-anexação, a porção territorial que sai de um determinado estado não sai para formar um novo estado nacional. Por isso o nome é desmembramento-anexação. Sai para ser anexada a um estado originário que já existe. Só isso. Tá? Então, um estado tem perda territorial, outro estado tem ganho. Isso, às vezes, é exigido em algum certame de você da seguinte maneira. O examinador questiona qual é o único movimento de formação de novos estados que nem ocasiona o desaparecimento de um estado originário, tampouco gera o surgimento, a formação de um novo estado originário. É esse o movimento que a gente intitula de desmembramento-anexação. Tá? Por exemplo, o estado do Piauí é um estado que tem praia hoje por causa de um movimento nesse sentido, em que o Ceará cedeu ali um estreito que permitiu que o estado então tivesse acesso ao mar, tá bem? Enfim, outro detalhe aqui relevante para a gente comentar está no parágrafo 4º do artigo 18, que fala da formação de novos municípios. O ponto central aqui é você saber que nós temos, na formação de novos municípios, nós temos previsão na Constituição para que isso ocorra, no parágrafo 4º do artigo 18. Mas hoje esse dispositivo tem eficácia limitada. Ou seja, volta lá no capítulo 1, Teoria da Constituição, para você se lembrar que normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que só realizam, de forma plena, todos os seus efeitos essenciais, depois que elas são devidamente regulamentadas por uma norma ulterior. O artigo 18, parágrafo 4º, tornou-se uma norma de eficácia limitada em razão de um acréscimo que a emenda constitucional número 15 do ano de 96 fez naquele dispositivo. Essa emenda constitucional número 15 passou a exigir, lá no artigo 18, parágrafo 4º, que esse movimento de formação de um novo município, de criação ou fusão de novos municípios, que esse movimento fosse então antecedido pela edição de uma lei complementar federal, que vai regular todo esse processo.
Como até hoje não temos a edição dessa lei complementar federal, o fato é que este processo está paralisado. Até sabemos, e eu conto no livro, que tivemos um período em que novos municípios foram criados, contrariando, claro, o que diz o texto constitucional. Esses municípios eram considerados municípios putativos, que acabaram sendo salvos por uma emenda constitucional que os constitucionalizou. Mas, a bem da verdade, nós não admitimos atualmente a criação de novos municípios. Por quê? Porque essa emenda constitucional, número 15, do ano de 96, passou justamente a vedar que novos municípios fossem criados sem que uma lei complementar federal, orquestrando todo este processo, já tenha sido editada. Estamos até hoje aguardando essa lei complementar federal. E é claro que você memoriza melhor isso tudo se você entende a finalidade, por exemplo, desse acréscimo. Por que essa emenda constitucional número 15 foi editada no meio da década de 90, exigindo lei complementar federal, que então delimitasse o período em que essa criação de novos municípios pode acontecer e mais, orquestrasse todo esse processo? A finalidade foi a seguinte: conter, limitar essa criação desenfreada de municípios com finalidade exclusivamente eleitoreira. Hoje nós temos mais de 5.500 municípios. Eu falo com propriedade porque o meu estado é, na federação, o mais recortado de todos. Minas Gerais tem mais de 850 municípios, muitos são municípios minúsculos, e alguns dados que foram estudados, estão sendo estudados, por nós, em especial neste ano de 2020, acabam por confirmar algo que você tem que saber. Mais de 85% dos municípios no Brasil só sobrevivem e conseguem arcar com a sua própria folha de pagamento porque recebem os repasses constitucionais. Sem isso, o município não sobreviveria. Em razão da crise sanitária decorrente da Covid-19, a reforma federativa está paralisada. Mas nessa reforma federativa, eu cito ela aqui no nosso manual e lhe explico em alguns pontos como isso pode acontecer. Nós temos, enfim, a intenção de conter não só a criação de novos municípios, mas retirar de alguns distritos essa condição de entes federados autônomos, porque eles não sobrevivem sozinhos. E o planejamento estatal, diante dessa infinidade de municípios minúsculos, é altamente complexo, em especial porque vivemos numa federação simétrica. Isso é outro ponto que está aqui nessa parte introdutória que você tem que saber. Quanto ao equacionamento das desigualdades, nossa federação é simétrica, nem toda federação é assim, tá? A dos Estados Unidos é porque há uma homogeneidade cultural, socioeconômica significativa naquele país, mas grande parte das federações são assimétricas, seja porque são federações que adotam, por exemplo, vários idiomas oficiais diferentes. A Índia é uma das federações mais interessantes de estudar porque é uma federação altamente complexa. São 29 idiomas oficiais. Algo bem diferente, por exemplo, da Suíça, que tem 4 idiomas oficiais, ou do Canadá, que tem 2 idiomas oficiais. Enfim, as federações que são muito complexas acabam adotando como solução para tratar de forma distinta regiões que são muito diferentes a assimetria. No Brasil não, nós somos uma federação simétrica, o que significa que entregamos as mesmas competências, as mesmas atribuições para as entidades que estão no mesmo plano. Então, pouco me importa se estamos falando em termos de municípios, no município de Nanuque, lá em Minas, ou se estamos falando da capital do estado de São Paulo. Esses municípios recebem da Constituição as mesmas competências. Eu usei os extremos para você notar que isso evidentemente não vai funcionar. A simetria no nosso trato dessa matéria com municípios tão díspares é uma das causas, inclusive, dos municípios não conseguirem cumprir suas atribuições constitucionais, porque alguns o fazem de forma muito efetiva e intensa, realizam os comandos constitucionais, por quê? Porque arrecadam para isso. Outros municípios se veem diante das mesmas obrigações, das mesmas tarefas e competências postas na Constituição para o município de São Paulo e não conseguem cumprir essas tarefas, não conseguem realizar essas atividades porque são minúsculos, porque não tem arrecadação suficiente, porque os repasses são utilizados nunca para investir, mas só para arcar com os próprios gastos que o município tem. Entende? Não há repasse que arque com todos os investimentos que o município deveria fazer. Enfim, é nesse ponto, então, que a emenda 15 foi editada numa tentativa de conter essa criação acelerada de novos municípios. Funcionou, porque de lá para cá tivemos a criação de alguns municípios putativos que acabaram sendo salvos, constitucionalizados, mas o processo parou. Por exemplo, lá em Rondônia, eles pegaram e desmembraram uma porção territorial de Porto Velho para a criação de um município novo, Extrema Rondônia. E aí a lei estadual foi e criou o município de Extrema Rondônia. E foi ajuizado uma ADI contra essa lei estadual que criou esse novo município. O Supremo confirmou na ADI 4992 que a criação de novos municípios está paralisada, atualmente vedada, enquanto não for editado o quê? A lei complementar federal que vai reger todo este processo, tá bem?
Então é isso. Para essa terça-feira, esses eram os comentários centrais que eu queria fazer, relembrando esses pontos que eu considero que são interessantes, para você que leu o capítulo, relembrar desses aspectos centrais e nevrálgicos no estudo da organização do nosso Estado. Quer se preparar para a semana que vem? Mesmo que você não tenha feito isso nas semanas anteriores. Você só liga aqui a live, me assiste, comenta comigo alguma coisa depois, pesca aqui alguns detalhes. Mas você vai aproveitar muito mais esse nosso encontro se você faz a leitura do capítulo. Quer se preparar para a próxima semana? Item 8 do capítulo 10, porque o capítulo 10 está dividido em 2, não se esqueça. A partir de qual página eu devo ler esse capítulo para eu poder me sentir, então, seguro para acompanhar a live da semana que vem? Página 735, já estamos realmente quase na metade desse livro, né? Praticamente, que bom, estamos avançando bem. Então, a partir do item 8, repartição constitucional de competências, eu comento na semana que vem. É um assunto denso, complexo e não tão simples de ser estudado. Por isso eu quis destacá-lo numa terça-feira autônoma. É isso, mais uma terça-feira aqui em um encontro excelente desse que eu tenho com você, que são meus leitores. Fico muito feliz por a editora ter tido essa ideia e oportunizado isso para nós. Na próxima semana estou esperando vocês de novo no mesmo horário, sempre terça-feira ao meio-dia. Agora eu vou encerrar essa live, postá-la assim no nosso IGTV, já que o Instagram não deixa mais a live disponível por 24 horas para aqueles que não puderem estar conosco neste momento aqui do horário do almoço. E nos stories eu coloco agora o cupom de desconto, porque se você ainda não é desse nosso time, se você ainda não tem o nosso manual de direito constitucional, sinta-se confortável para poder usar o cupom, comprá-lo e passar a estudar com a gente em todas as semanas. Um detalhe que eu gosto de comentar e que faz mais sentido no segundo semestre, mas eu já vou adiantar aqui. Nós estamos no mês de junho. Tem aluno que a partir de junho, julho, começa a pensar se não seria melhor comprar livro nas semanas, no ano subsequente, por causa das atualizações. Isso é uma coisa que eu vou avisando, né? Um trabalho de formiguinha. Eu vou avisando a todos os meus leitores sempre que eu posso. Já tem alguns anos que nos meses de fevereiro e março eu encaminho para a editora um arquivo listando todas as atualizações que eu fiz na edição anterior. Então, se eu coloco uma tabela nova, eu mostro qual foi a tabela, em que capítulo ela entrou. Se eu comento decisões novas, as principais, eu não vou dizer 100% todas, porque também tem algumas que não são tão importantes assim para você se atualizar, mas as centrais, eu diria que um percentual altíssimo dessas decisões relevantes eu coloco nesse arquivo e digo, olha, o que foi atualizado nesse capítulo foi isso aqui. E se eu faço alguma atualização doutrinária também, por exemplo, no passado minha obra não tratava de constitucionalismo, agora ela trata. Então, na atualização do ano em que a obra inaugurou esse assunto, tem lá um item doutrinário dizendo, olha, sobre constitucionalismo, isso aqui foi o resumo do que eu incluí no material. Tá bem? Então, você que for meu leitor desta edição ou de alguma subsequente, ou se você vai comprar o livro e tal, lembre-se sempre de que em fevereiro e março eu disponibilizo isso para que você possa manter sua edição atualizada sem ter que comprar um novo livro a cada ano, porque isso não faria sentido também. Não é verdade? Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê na próxima terça-feira. Valeu!